Pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Só lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook. Hoje o podcast Uniara está na cidade de Matão, no estado de São Paulo, falando com Carlos Eduardo Mandioca. Carlos Eduardo, prazerzaço em recebê-lo na universidade. Todo meu de estar aqui com vocês hoje. A hora que eu recebi o convite, fiquei muito feliz, né? Que a Uniara é uma referência de universidade aqui da nossa região. Então, você tem toda uma história ligada ao futebol, né? Me parece que você saiu daqui de Matão, foi jogar no Palmeiras. Me conte um pouco dessa trajetória, né? Como é que começou isso? Você desde menino já jogava? Como é que foi isso? Sim, a minha história começa aqui perto do campus, no Guarani, com o Lazinho, né? Eu comecei com 6 anos ali com ele. Futebol de campo, depois acabei migrando para o futsal, com o professor Moinho, que não está mais aqui com a gente também. E com o Rodrigo, que hoje é meu chefe na escolinha. O Rô tá um pouquinho velho, já brinco com ele. E depois acabei jogando no Lídio, também que é uma referência aqui do esporte amador nosso, né? Que também não está entre nós, mas aí depois veio o projeto Bom de Bola, Bom na Escola, da Astrosuco, que eu acabei treinando lá também. Aí, em seguida, com 13 anos, eu fui para São Paulo, lá no Palmeiras. Passei 10 anos lá. Aí depois acabei rodando por alguns clubes do interior, daqui do estado e também fora do estado. Mas você é goleiro? Goleiro. Você era goleiro? No começo eu era o famoso ponta direita, né? Mas não dava muito jeito com a bola. Aí meus amigos, vai pro gol, vai pro gol. E assim, uma história legal minha é que quando criança, tinha 2 anos, meu pai era matonense, ver jogo, eu acompanhava meu pai. Não lembro disso, mas tenho fotos que comprovam isso, que eu gostava muito do Veneno, goleiro da Matonense aqui, na época de 90. E, inclusive, meu pai hoje é padrinho da filha dele. A gente tem uma história muito bacana, assim, da família, que ele ficou na nossa família, né? Meu pai acabou sendo o padrinho da filha dele. E com 2 anos eu pedi Veneno. Sempre gostei. Aí, com o decorrer do tempo, eu achava legal o uniforme, diferente, essas luvas. Essas coisas que criança gosta, né? E assim, fui treinando, fui jogando, sempre incentivado pelos meus pais. Nunca me cobraram nada de ser jogador, me cobravam muito na escola, né? Você tem que estudar, vai jogar bola, mas se tiver nota boa. Eles sempre me cobraram muito essa parte da escola e sempre me deixaram muito à vontade. E as coisas foram acontecendo, né? Tipo, você vai treinando, jogando, você vai evoluindo e cara, assim, aí eu falo que tipo, eu fui abençoado, né? De poder passar todo esse tempo numa carreira profissional, na base. Aprendi muito. E foi muito, assim, serve para minha vida toda os ensinamentos que eu tive lá. Então, mas aí você chega no Palmeiras, muito jovem, né? Como é que foi chegar lá? Como é que você, primeiro dia lá, chegou, entrou, foi lá no CT, viu a rapaziada lá, né? Aqueles caras todos lá, os jogadores famosos, enfim, como é que foi isso? Não, assim, a história do Palmeiras é um pouco engraçada, que a gente foi fazer uma peneira no Pelézão, lá em São Paulo, era terrão, tudo. A gente foi 2 sextas-feiras, eu e o Ricardo aqui de Matão, a gente acabou indo para lá. O Ricardo até fez o convite para mim, que quem levou o Ricardo para o Palmeiras foi o Ademir da Guia, que na época era padrinho do projeto aqui do Bom de Bola Bom na Escola, e convidou que eu fosse junto com o Ricardo para lá. A gente fez o teste lá, só que a gente vai fazer teste, a gente sabe como que é, né? Tem o não é o mais provável. O não você já tem. Já tem, vamos lá. E a gente acabei indo fazer o teste, cara, não foi uma bola no meu gol no primeiro treino. Aí o cara falou para mim, semana que vem você volta. Beleza, voltei, aí a gente treinou. Aí acabou o treino, o técnico lá, o Anderson, falou, daqui, a gente espera a gente te ligar, que a gente vai te ligar, que você vai pro CT. Só que pra mim, pro CT, eu achei que era pra base, né? Só que aquela época não era igual hoje. Tinha o CT2, o Palmeiras, que é em Guarulhos, que o pessoal, a base treina lá. Só que não era tão... hoje é muito separado, base do profissional. A base fica toda em Guarulhos. Na época, que eu cheguei lá em São Paulo, a base se trocava ainda no CT da Barra Funda, né? E pegava o ônibus e ia para Guarulhos. O primeiro dia que eu cheguei lá, foi numa segunda-feira, nossa, um frio, chovendo. A primeira imagem que eu tenho de lá é o Bruno. Eu tava esperando para fazer com a minha mochila nas costas, o Bruno chegou e me deu um tapa. E aí, tudo bem? Eu falei, cara, eu olhei assim o Bruno, falei, caramba, eu tinha visto o Bruno na Copa São Paulo, aqui em São Carlos, né? Cara, o Bruno grande, eu falei, nossa, quem que é esse cara? Me bateram, eu falei, oi Bruno, tudo bem? E aí, como é que é o seu nome? Eu falei, Carlos, tô vindo fazer teste e tal. Bem-vindo, tomara que você passe. E fui me trocar. Aí, nesse dia, a gente se trocou e os goleiros treinaram na CT da Barra Funda.
Nosso treino começou às 8 horas. Quando deu 9 horas, nosso treino acabou. E a gente tava todo mundo sentado atrás do gol, lá no fundo, no último campo do CT. Aí, de repente, eu olho pro lado assim, começa a vir todos os profissionais, assim, né? Cara, o Marcos, uma referência, um dos ídolos de criança, né? Meu. Ele, o Carlos Germano e o próprio Veneno, meus ídolos, assim, tipo, de criança, né? Sim. Cara, eu olhei o Marcos andando e falei, cara, o cara existe. Tinha acabado de ser campeão do mundo. O Palmeiras estava na Série B, mas o Marcos tinha sido campeão do mundo em 2002. Eu olhei e falei, cara, ele existe, velho. Começou a tremer as pernas, mão, suador. Eu falei, rapaz, ele é grande. Aí, na época, veio o Marcos, o Sérgio, o Diego, o Deola, que jogou aqui na Matonense, o Bruno e o Fernando. Vieram eles Você todos. tinha toda uma escada, né? Tipo... Todo um... Eram 6 goleiros profissionais vindo na nossa direção, assim, cara. Comecei a falar, nossa... Você fica com aquela sensação, tipo... A gente viu aqui em Matão ele jogando, né? Que também na época o Matão estava no auge também, né? Jogando a primeira edição do Campeonato Paulista. Mas, cara, eu olhei assim, ele de perto, assim, ele me deu a mão, cara, comecei a tremer. Ele perguntou, e aí, cara, tudo bem? Prazer. O prazer é todo meu, né? Tô conhecendo o campeão do mundo, cara. E dei a mão pra ele e perguntou de onde eu era. Falei que era do interior. Falei, pô, você é meu xará, a gente é do interior, hein? A gente é caipira. Aí, cara, eles cumprimentaram a gente, brincaram assim com os outros goleiros da base, que já tinham um pouco mais de intimidade, e foram pro treino. Mas, cara, meu coração ia explodir pela boca, assim, de felicidade, né? Pra mim, se passasse ou não pro teste, já tava valendo ali, já, só de conhecer ele. Entendi, mas aí você acabou ficando. E aí, como é que foi a sua aceitação lá? O cara chegou pra você e falou assim, não, tá aprovado, fica aí. Então, tal. É meio engraçado que a gente conta essa história na nossa casa. Todo mundo pensa que é fácil, né? Chegar lá, jogar. Não, minha mãe foi comigo para São Paulo. A gente morou num motel que era o mais próximo possível. Dali, a gente conversou com o cara, tudo. Meu filho vai fazer teste, não tinha hotel. E também não tinha condição de alugar apartamento na época. Era uma semana só, não tinha hotel perto, de ficar pegando táxi, essas coisas. Era um motel. Aí o cara falou, vou te colocar no quarto mais afastado, a partir das 6 horas da tarde, a senhora e seu filho não podem sair mais do quarto. Máximo 7 horas, vocês não podem sair mais do quarto, o pessoal chega. E era isso, tipo, a gente pegava eu ia treinar, passei segunda e terça treinando. Cara, o treinador de goleiro só faltou xingar umas 3 gerações minha pra frente, né? Que é um teste, né? Sim. Ver se a gente aguenta a pressão. Cara, ele chegou até a me humilhar, assim, o Eduardo. Sim. E é um teste, porque time grande é pressão. Então ele, cara, acabou o primeiro treino, eu liguei pro meu pai tava lá ainda com a minha mãe me esperando, meu pai ficou a segunda. Meu pai saiu na saída de São Paulo, liguei pro meu pai, vem me buscar, eu quero ir embora, cara, esse cara vai me matar, só me xinga. Cara, ele me corrigia, mas me xingando. Aí o segundo dia, a mesma coisa. Foi passando os dias, na quarta-feira teve minha mãe, ele chamou minha mãe pra conversar na porta do CT, a senhora pode entrar, eu quero conversar com a senhora. Eu falei, vai me dispensar, né? Só me xingou até agora. Falou, seu filho foi aprovado, a gente vai ficar com ele, e assim, eu só tenho que elogiar você, que eles pregavam muito isso lá. Só tenho que elogiar você e seu marido pela criação que deu pro seu filho. Ele não me respondeu nenhuma hora. E quanto mais eu xingava ele, mais ele treinava. Ele abaixava a cabeça e treinava. Uhum. Quanto mais eu falava, pressionava ele, ele me respondia muito bem. E sempre tive isso, assim, nas horas de pressão eu me sobressaía. E, cara, ele me acabou comigo. Eu falei, nossa, vamos morrer aqui, o que eu tô fazendo aqui? Vou voltar pra minha cidade, cara. E assim, eu passei na quarta-feira e ele deu a notícia que eu tinha passado. E ele queria que eu ficasse já em São Paulo. Só que eu fui em outubro. Eu não pude ficar lá, até por causa do ano letivo. Eu tava terminando a 6ª série aqui. Aí eu fiquei até sexta-feira, fiz os treinos normais. No sábado a gente assistiu o jogo lá do Sub-15, Sub-17, que eles convidaram a gente pra ficar, minha família fica lá. A gente viu o jogo e veio embora. Eu volto em dezembro já. Quando acaba o ano letivo, eu volto em dezembro pra lá. Aí começa a trajetória dos 10 anos. Mas foi uma aceitação muito legal, porque nós no Palmeiras eram tratados muito diferentes, os goleiros. A gente não podia ter empresário, a gente não podia ir treinar de shorts, treinar de chinela, a gente tinha que treinar de calça jeans, tênis e camiseta todo dia. A gente tinha uma criação que a gente era separado dos meninos, a gente era tratado diferente lá. Eu não sei como é hoje, mas na minha época lá, o Carlos Pracidelli, que era o treinador de goleiro profissional, foi campeão do Pracidelli, você treinou com ele? Treinei com o Carlão. E assim, o Carlão sempre exigiu muito da gente disciplina. Sempre cobrou muita gente negócio de escola, tudo. Ele sempre tratou a gente diferente. Vocês são diferentes dos outros.
E para ser diferente, vocês têm que agir diferente e ser exemplos aqui dentro. E a gente sempre foi tratado assim, a gente não podia ter tatuagem, brinco. Cara, uma cagada nossa, tipo, 17 anos, todo mundo colocou brinco, todos os goleiros. Cara, ele chegou lá, sentou a gente no meio de todos os profissionais na época, a gente não tinha subido ainda. Ó, o Marco, você usa brinco? Sérgio, você usa brinco? Diego, você usa brinco? Não, por que vocês querem usar, cara? Na hora, é bonito pras meninas, né? Legal pra caramba, você tem um brinquinho, cabelinho cortadinho. Só que aí você vai no CT, você toma um gol amanhã no jogo de CT, toma um gol lá que era defensável. Então falar lá, o Carlos tá uma mala, o Alemão tá uma mala, o Fábio tá uma mala. Então ele cobrava muito da gente ser diferente dos outros, sabe? De ter essa educação. E foi muito bacana, que eu brinco, que eu falo que eu cheguei uma criança e saí um homem de lá. Porque na verdade o Palmeiras tem todo um histórico com goleiros, né? Porque ali é uma escola, você teve grandes goleiros passando pela seleção brasileira ali. Não é isso? E os goleiros do Palmeiras parece que tem uma áurea, assim, né? E são diferentes, né? Eu prego muito isso, que até para os meus alunos da escolinha hoje, que nós temos que ser exemplos positivos, não só dentro de campo, de serem líderes, assim, de chamar responsabilidade, tomar as atitudes dentro da quadra, mas ser exemplo para todo mundo. A pessoa olhava assim, poxa, aquele cara ali faz diferente dos outros, ele não fala palavrão, ele cobra o amigo de uma forma positiva, não colocando o cara para baixo. Isso fazia muita diferença. Só lógico que no jogo da gente de alto rendimento a gente não pede por favor, né? A gente é um pouquinho delicado. Mas, cara, nós lá éramos tratados diferente desde a base. O carinho que os profissionais tinham com a gente, todos, do Marcos ao Diego, o Deola, que tinham com nós da base, era muito grande. Eles tratavam a gente diferente. Eles iam, os meninos se comentavam com a gente, eles iam lá cumprimentar, faziam questão. Sempre eles davam luva pra gente, chuteira. Tipo, a gente ia lá, ô Marcão, cara, eu tenho um campeonato, preciso de uma luva. Pra quando? Sábado, sexta-feira, passa aqui do CT pegar. Ele, Sérgio, Diego, sempre... Cara, a gente não gastava dinheiro com luva, eles davam luva pra gente direto, sabe? Luva de manhã, usada, não nova, novinha, 0 bala. Uhum. E eles sempre apoiaram muito a gente, assim, sabe? Sempre assistiam nossos jogos. Quando a gente... Primeiro treino meu do profissional foi com 15 anos. A gente ia treinar, a gente ia viajar pra Rio Preto, jogar contra a América aqui. E a gente treinou no CT do profissional. Nosso treino acabou, o profissional entrou, mas você não deixa os dois aqui, era eu e o William, aqui de Rio Preto. A gente treinou profissional, cara, um campo reduzido, nós dois. Acabou o jogo, cara, o Marcos falava só, 2 uvas pra vocês jogarem lá, vai lá. Tipo assim, cara, não pedimos nada. Sim, mas ele foi lá, teve atitude. Desse incentivo, a gente sempre teve um... E uma atitude de liderança, na verdade, né? Sim, por quê? Mostra pra nós como a gente tem que ser. Como que um líder é? Um líder apoia, um líder incentiva, um líder é exemplo. Cara, assim, a gente, graças a Deus, eu convivi com eles uns anos depois. O prazo, eu peguei o começo do prazo lá, eu já tava de saída. Mas outro cara sensacional de grupo, sabe? De liderança. E a gente sempre teve esse tratamento diferente no Palmeiras. Agora, acho que o Palmeiras mudou muito, né? Da minha época para o que é hoje. É uma empresa, é um negócio e gira muito. E tanto que eu falo, na minha época, a gente teve 2, 3 resultados bons na base. Eu tive 3 títulos na base em 7 anos. 3, 4 títulos. Cara, a molecada da base hoje ganha 4 por ano. Tipo assim, uma categoria. Porque o Palmeiras não tinha essa tradição de base, né? Então, assim, você não tinha muita chance de jogar, até por conta, no seu caso, dos goleiros que tinham lá, né? A gente pegando, assim, a escala nossa, assim, o Sérgio acabou saindo mais cedo até. O Sérgio já tinha uma idade um pouco mais... Era uma idade boa, mas era um pouco mais velho que o Marcos, já o Marcos jogando. Aí você pega o Diego. Cara, o Diego era um animal. O Diego não tomava gol, tinha gol no treino. Na época o Marcão falava, rapaz, a hora que esse moleque entrar, eu tô morto. E o Diego sempre foi muito bom. O Cavalieri? Aí o Diego acabou sendo vendido pro Liverpool, aí começa a andar, né? Fluir as coisas. Ficou Bruno e Deola. Só que... Uma escala baixa. Sim. Não é uma escala baixa, mas assim, foi indo, sabe? Aí o pessoal fala, poxa, mas a hora que o Bruno e Deola entrou, cara, quando você substitui o Marcos, sabendo que o Marcos vai voltar, você não tem tanta pressão. Você joga porque assim, cara, na cabeça minha, eu falo, né? Cara, o Bruno e Deola, potencial absurdo. Os caras eram seleção de base a vida inteira. Mas foram o substituto do Marcão. E assim... começa a comparar. É que nem assim, eu pego o exemplo do Palmeiras e São Paulo. Quando você tem Marcos e Rogério, quando você substitui eles, o Denis, mesma coisa.
você tem a pressão, mas você sabia que eles iam voltar. A pressão é eles. São 2 pentacampeões do mundo, ganharam tudo na carreira. Eles são a pressão. Você jogava, ia muito bem, tanto que o Bruno, o Deolo e o Denis, cara, eles iam muito bem. Quando tinha o Marcos e o Rogério. Quando eles param, a responsabilidade vira todas para eles. E é complicado, cara. Você tá substituindo. Tanto que tinha gols que eram normais, e qualquer goleiro tomar, que a imprensa inteira virava contra eles, entendeu? Lógico, não foram bem em alguns momentos, mas é normal de todo mundo oscilar na carreira, e é normal. Sim. Tanto que todos os goleiros passaram por oscilação. Não tem um que vai... Hoje a gente vê o Alisson na seleção, cara. Qualquer gol que o Alisson toma, todo mundo critica. E tem gols que qualquer goleiro tomaria aquele... ele não pega pênalti. Cara, o Everton não pega pênalti, é multicampeão do Palmeiras. Tem dificuldade em pegar pênalti. Né? Só que assim, não é uma especialidade dele. Só que assim, o Everton sai bem do gol. O Everton, debaixo da trave, é um dos melhores goleiros do país e tá voltando à fase boa. Só que o que acontece? Cada um tem o seu ponto forte dentro do jogo. E é normal. Eles acabaram errando e acontece. Aí gera aquela desconfiança, aí girou tudo isso. Veio o Praz. O Praz era um cara mais carimbado. Mas era um goleiro que veio de fora, já não era da escola, do Palmeiras, né? E assim, o Praz é um goleiro, cara, experiente. O Praz veio com 37 anos pro Palmeiras. Sim. Experientaço, com pressão, com vivência de jogo. E veio jogando, né, cara? Aí deu sequência, né? Então, mas aí você chega lá no Palmeiras com 15 anos e você começa no infantil, é isso? Eu comecei com 13, né? Começou com 13. 13, não era 13 anos você chegou. Aí meu primeiro ano de infantil foi 2004. E aí como é que foi seu primeiro ano lá? Primeiro ano meu de infantil, eu não era o ano da categoria, né? Era os 8, 9. Eu passei o ano inteiro treinando. Mas treinando, regaçando de treinar. Falei, não, é o que eu quero aqui, eu vou treinar. Você fazia alguns jogos de titular e tal, mas você ficava... Não, no primeiro ano eu só treinei. Só treinou? Só treinei. Aí no meio do ano começou um campeonato paralelo ao Paulista, que era 8, 9, só que colocou a nossa categoria, os 90. Tinha eu e mais 2 meninos só 90 no elenco do 8, 9. E a gente pegou esse pessoal do Pelezão, que estava fazendo um teste pro próximo ano. A gente começou a jogar junto com eles. No outro ano, no começo de 2015, aí entre os 90, né, que é minha categoria, a gente era o principal ano da categoria, estourando os 15. Nesse ano, aí eu falo que foram escolhas que eu fiz, que fizeram, assim, fizeram fazer, né? Tipo, Carlos, você vai treinar 2 períodos a semana toda, só de sexta que não você vai jogar no sábado. Beleza. Foi. Os primeiros 3 meses, eu comecei a evoluir muito, só que assim, eu vivia muito cansado. Eu comecei a estudar à noite. Eu treinava de manhã à tarde, estava à noite, né? E a primeira competição nossa foi o Brasil-Japão, que era um campeonato que não sei se existe mais, em Arujá. A gente perdeu para a Portuguesa na final. E assim, estava muito bem, aí começa a surgir... Eu lembro que ia ter convocação para a seleção. O próximo campeonato nosso é a Copa Nike, que é o mundial da base, que classificava aqui no Brasil, todos os países têm sua sede, e depois vai todo mundo para a Inglaterra, os campeões dos países vão para a Inglaterra. A gente joga contra o Santos, primeiro jogo. A gente joga contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo, a gente perde de 1-0. No aquecimento, a gente jogava 2 jogos no mesmo dia. Sim. Era 15 por 15, um campeonato meio louco. No aquecimento, contra o Santos, eu machuco. É desgaste, né? Treinava. Aí o Fábio entra, o Fábio vai, joga contra o Santos, joga contra o Corinthians, e os olheiros, o técnico da seleção estava lá. O Fábio foi bem. Quem foi para a seleção? O Fábio, com 2 jogos. Quando o Fábio volta da seleção, eu estava voltando de lesão, a gente começa a revezar. E a gente tem uma carreira bem legal, porque o Fábio, ele é um grande amigo meu, um dos melhores amigos que eu tenho. Sim. A gente cresceu junto, viveu junto na época que ele jogou, as frustrações nossas. A minha frustração, às vezes, era a alegria dele, e a frustração dele era a minha alegria. Só que a gente conviveu isso e sempre apoiamos um outro. Que depois a gente foi legal, porque a gente sempre alternou jogar no infantil. Infantil jogava um jogo cada um, até o final do ano. Juvenil, a gente foi indo. Mesma batida. Em 2007, eu ganho a posição de vez. Que foi o ano do Pan-Americano no Rio. Aí a gente começa a ter uma turbulência no Palmeiras, por quê? Começa a trocar muita diretoria naquela época e começaram a jogar muito jogador de fora. Então, isso que eu ia te perguntar. Assim, não querendo cortar você. Mas nós somos palmeirenses aqui e a base do Palmeiras tem uma história. Rola uma história no meio da torcida de que os jogadores da base eram filhos de diretores.
Olha... Procede isso? Assim, todo clube tem. Isso. E a base do Palmeiras não funcionava porque jogava o filho do diretor, que era filho do diretor isso, filho do diretor aquilo. E por isso a base do Palmeiras nunca conseguia ganhar campeonato. A base do Palmeiras nunca conseguia ganhar campeonato. Por quê? Os outros times eram mais estruturados que o nosso. Entendi. Fato. Entendi. Tinha filho do diretor. No Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Santos, sempre tem. Sim. Todos os lugares tem. Falar que não, tem. Só que algumas coisas aconteciam no Palmeiras por falta de organização. O que acontecia? Era muito visado o profissional. Profissional. O que o Palmeiras faz hoje? O Palmeiras pega o Gabriel Menino. Tá pronto para jogar. Foi lá, buscou o menino, vai jogar. Sim. Patrick de Paula não deu certo? Vende. Gabriel Verão foi legal, teve proposta? Vende. Hendrick veio. Busca lá embaixo para poder jogar. O menino estourou. Vende e contrata um cara de 22, 23 anos também que vai te render dinheiro. Sério. Na nossa época, não. O menino despontava na base e eles iam buscar jogador fora. Eles não davam esse olhar para a base. Mas a base não vence. Por quê? A gente não tinha muito incentivo. Por quê? A cultura do Palmeiras era contratar, não era olhar. Sim. O Santos sempre teve essa cultura de olhar a base. O São Paulo revelou muito jogador, porque sempre teve essa cultura. Sim. O Corinthians tinha essa cultura também. O único time grande que não tinha era a nossa. Infelizmente, quem subia na minha época eram os goleiros. O Bruno foi emprestado, sobe o do Júnior. O Deoli foi emprestado, sobe o outro do Júnior. Então, a gente rodava entre os goleiros. Tinha o Marcos, tinha os dois, três primeiros goleiros, profissional. O resto era para treinar. A gente subia, só descia para jogar. Nos juniores, no juvenil. Então, a gente nunca teve esse olhar na base. Passou jogadores muito bons no Palmeiras. Sim. Eu pego assim, alguns exemplos. Maurício. Você jogou com o Wagner Love? Você fez a base com ele? Não, o Wagner, quando eu chego, o Wagner está na Série B com o Palmeiras. Aí já tinha subido. Já tinha subido. O Wagner é mais velho. Aí, pra você ter uma noção, eu lembro do Wilsinho no Palmeiras na base. O Wilsinho animal. O Wilsinho, aquele que foi lateral direito do São Paulo, que depois jogou no São Paulo, que foi embora. Teve uma Sim. Uma negociação meio nebulosa no Palmeiras, sim. Né? O Palmeiras acabou pecando com ele. Isso aí, o Palmeiras tinha que renovar o contrato dele antes, não renovou. Ele acabou seguindo o caminho dele. O futebol é assim. Sim. Passou muito jogador bom. O Maurício jogou no Sporting. O Maurício que brigou com o Bina. O Maurício jogou com ele? O Zé Gatão é meu amigo, cara. O Zé Gatão, cara, puta potencial, cara. Subiu, jogou, foi vendido, ótimo, mas foram poucos. Rafael Vaz jogou no Flamengo. Tá no Avaí, se eu não me engano, agora. Puta potencial. Cara, passou muita gente boa na base. Bruno César jogou no Corinthians, Seleção Brasileira. Bruno César fez a base com a gente. Sim. Então, assim, passaram jogadores ali que tinham potencial, só que não foram aproveitados. Infelizmente. O Anselmo, cara. O Anselmo é um cara... É um centroavante? Não, o Anselmo volante. Volante. Jogou no Sport. Sei. Acho que no Inter. Jogou. O Anselmo jogou pouco. Jogou no profissional. Ele chegou. Jogou o Muricy na nossa época. Subiu eu, Gabriel Silva, lateral esquerdo, que foi para o Udinese depois. Que agora ele parou de jogar, o Gabi. Ele encerrou porque muita lesão. Parou na ponte. O Anselmo e o Gualberto. Subiu nós quatro. O Gualberto jogou? Você jogou com ele? Bacana. Subiu nós quatro. Cara, e assim, os meninos tiveram oportunidade. O Gualberto jogou com o Muricy. O Gualberto tinha muita moral com o Muricy. Só que ele foi expulso no jogo contra o Mogi lá. Nossa, virou regaço. Só que assim, cara, aquele jogo lá, eu tava no estádio e deu uma aliviada pro Mogi e acabou meio que o Gualberto pagando o preço aí pela atuação. Mas assim, o Anselmo, cara, os meninos, cara, era pra jogar no Palmeiras 5, 6 anos. E acontecem coisas que eu falo pra vocês assim, que é complicado. Nós passamos uma transição muito... O Luxemburgo, cara, é o treinador que eu trabalhei mais inteligente. Em termos de estratégia, cara, Luxemburgo, fenômeno. Todo mundo fala isso, né? E a pessoa fala, é ultrapassado. Ultrapassado nada, cara. Sempre pessoa na frente do tempo dele. A gente foi num jogo da Bolívia que ele falou assim, pô, fica aí, posição normal. Ele pegou e começou a chutar a bola em mim no Bruno. Na Libertadores. Cara, a gente tentando pegar a bola rápida, lá 3.800 metros. Ele falou assim, vocês vão jogar em cima da linha do gol. Não é pra jogar adiantado. Escanteio, vocês vão ficar aqui, vocês vão proteger o gol. Bola na linha da pequena, vocês não vão sair do gol. Deixa o zagueiro se virar. Ele montou o esquema para os zagueiros tirarem a bola todo o tempo. O goleiro não ficava exposto em momento. Ele é muito inteligente. O Muricy, cara, que me subiu de vez pro profissional assim, cara, o Muricy é muito paizão. Cara, todo mundo acha que ele é brabão.
Cara, ele é, do dia a dia dele, fenomenal. Um cara sabe muito de bola, muito mesmo. Mas reza a lenda que ele perdeu o elenco ali no time. Ah, Os palmeirenses dizem isso. Bom, pelo menos eu como torcedor. assim, Eu como torcedor. o que né? acontece? Porque ali, só um adendo, era o Jorginho. O Jorge. E o Jorginho tava com todo mundo na mão. Sim. E aí falaram que a diretoria não prestigiou o Jorginho e trouxe o Muricy. Aí você tava lá, você pode falar melhor. Cara, assim, ó, o Jorge, eu tenho um carinho enorme por ele. O Jorge era nosso coordenador da base. Foi nosso treinador do Palmeiras B, aí depois ele virou coordenador e ele acabou assumindo o profissional. Cara, o Jorginho, é engraçado eu falar, mas ele falava tudo o que acontecia pra gente no jogo, cara. A gente foi num campeonato com ele sensacional, no Rio Grande do Sul, que... foi eu e o Fábio, a gente tava preparando pra Copa São Paulo aqui em Araraquara, nossa última Copa São Paulo, era os 90, e a gente foi no Campeonato do Brasileiro do Sul. Cara, era só os meninos que... Todo mundo pegou férias, era só os meninos voltando de cirurgia, os meninos que não iam pra Copa São Paulo. Cara, a gente foi eliminado nos pênaltis pro Náutico, sem perder nenhum jogo. A gente ganhou do atual campeão da Copa São Paulo, o Figueirense. E ele fala assim, ó, vocês vão jogar assim, vai acontecer isso, ó. O time dele joga assim. Vai acontecer, vai sair gol. Acredita. Cara, sensacional. A gente ganhou de todo mundo. A gente empatou mesmo. Ganhamos 3 primeiros jogos e empatamos nas quartas de final, que me fala nos pênaltis. E ele falava e acontecia, cara. E ele, o Jorge, eu trabalhei com ele na Água Santa depois, ele me levou pra Água Santa. Cara, ele sensacional também. Ele também, fala pra você, o velho sabia, mexer os pauzinhos. E gostava do time que jogava, cara. Ele, Jorge, sensacional. Só que o que acontece? O Palmeiras estava ganhando. E é difícil você ter um treinador como o Muricy, pesado, tricampeão brasileiro, no mercado, querendo vir pro Palmeiras e não contratá-lo. Quem que seria o louco de não contratar? Né? Eu sei que o Jorge tinha que ter continuado o Jorginho, sim. Mas quem não contrataria? A mesma coisa que você tem um Messi no mercado, cara. Você não vai contratar um Messi? O cara é tricampeão seguido, campeão da Libertadores, um monte de coisa pelo São Paulo. Como é que você não traz o cara? Só que acontece, o Palmeiras jogava de um jeito, o Palmeiras jogava no erro do adversário na época, com o Jorge. Sempre foi assim. Jogava um jogo vistoso, só que assim, já sabia quando, por exemplo, jogava contra o Corinthians. O Corinthians vai errar aqui, vamos fazer o gol aqui. A hora que o Corinthians errava era fatal. Pum, gol. De novo, errava, pum, gol. Era assim. O Palmeiras estava muito cirúrgico na época. E aí, tanto que ganhava jogo só de 1 ou 2-0. Sim. 2-1, aquela pressão. Quando chega o Muricy sempre foi conhecido por quê? Sistema defensivo muito forte. Bola aérea impecável. E um time muito vertical. O Muricy chega no Palmeiras e coloca o time pra frente para ganhar o campeonato. Porque a confiança dos caras também, do jogador estava lá em cima. Fato. Vamos jogar para ganhar o campeonato. Faltava 15 rodadas. Com uma diferença larga. Vamos ganhar o campeonato. Cara, aí você perde um pouco da identidade que estava dando certo. Da identidade do time. Sim. E quando ele mudou o esquema de jogo. Ele mudou no sentido de que ele quis ganhar o campeonato. E quando começa a temporada 2010... O ambiente já estava meio estranho. A gente foi para Atibaia. O Wagner estava naquela de sair já para o Flamengo. Aquela coisa toda. A gente fez a pré-temporada lá e a gente percebia que alguns não estavam mais ali, sabe? Pô, o próprio Diego Souza foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E tipo assim, de um ano para o outro, cara, o Diego estava na seleção, né? Contratado para a seleção jogar. E no outro ano já estava todo mundo meio com a moral lá embaixo. Por tudo que aconteceu, né? Sim, perdeu de o campeonato moral, e nem Libertadores. Nem Libertadores, né? Naquele ano, foi meio estresse, né? Eu fiquei no banco, né? De alguns jogos do Paulistão. Foi a nossa pior campanha do Palmeiras em toda a história. A gente ficou em 15º lugar. 15º lugar. Foi péssima campanha. O Muricy sai e vem o Antônio Carlos. Quando o Antônio Carlos chega, o Antônio Carlos... Isso que eu falo, é a ideologia, assim, do cara. O cara... Pra mim, assim, não... Só que foi um dos treinadores que talvez deixou um pouco a desejar no momento. O Antônio Carlos desceu todos os meninos da base. Todos. Desceu todo mundo? Todo mundo. E, cara, foi meio estranho, o clima já não... E a gente faz até uma boa campanha na Copa do Brasil. A gente fica nas quartas ou semifinais da Copa do Brasil. E depois que começa o Brasileiro, já vem aquela bola de neve.
e tudo. E aí vem a Copa. O Antônio Carlos sai ou entra o Parraga. Quando o Antônio Carlos sai, o Parraga levou o time ainda numa boa, conseguiu alguns resultados bons, só que na parada da Copa quem vem? Filipão. Aí quando anuncia o Filipão, aconteceram algumas coisas comigo no Palmeiras que eu falo assim, cara, era a opção do cara. O Pracidelli sempre gostou de goleiros mais altos. Eu e o Fábio, mesma idade, e eu no profissional, o Fábio, desde 2009, o Fábio volta em 2010. A gente sobe, ele subiu efetivo igual eu. O que acontece? O Carlão gostou sempre de goleiros altos. Rafael Alemão tinha 2 metros de altura, o Fábio 1,97. Eu, 1,91. Dos mais novos, eu era o mais baixo. Quando o Filipão... Eu falei até pro meu pai, eu brinco, eu falei assim, pai, o Carlão vai voltar, o Carlão vai me descer. Para de falar isso. Eu falei, vai. Ele vai me descer de novo pro Palmeiras B. Para, rapaz. Então tá bom. Passa uma semana, a gente volta da intertemporada, a gente ficou 15 dias de folga por causa da Copa do Mundo, volta a treinar. A gente vai pra Itu, ficamos 2 semanas em Itu, a gente treinando, tudo. A gente volta pra Barra Funda, eu tenho uma lesão no ombro. Quando eu volto da lesão no ombro, eu já percebi que eu já tava sendo meio... que ele tinha começado a pegar mais no meu pé, muita coisa. Ele cobrava nosso percentual 10% de gordura corporal. O meu tava 10,3%, eu tava errado. Os meus tava 12%, tudo bem. Ele dava uma dura nos meninos e a dura em mim era diferente. Entendi. Aí ele falou assim, Carlos, você vai passar uma semana no Palmeiras B lá porque um goleiro machucou. Tá bom? Eu falei, beleza, Carlão. Tranquilo. Eu vou pro Palmeiras B e encontro o Carlão na quarta, que eu tava indo no ônibus pra lá. Ele brincou comigo, semana que vem você volta, hein? Beleza, passa essa semana aí. Eu falei, não, Carlão, pode deixar. Tá tranquilo? Eu falei, tá tranquilo. Eu chego no sábado, acabo o treinamento do Palmeiras B, aí o Carlos Magno, treinador de goleiros do Palmeiras B, ô Carlão, obrigado pela semana aí, né? Segundo eu apresento lá no profissional, o Carlão falou, Carlos, o Pracidelli mandou você ficar aqui direto. Tudo bem. Foi uma escolha dele. Sim. Aí na época você fica meio revoltado, né? Com 20 anos, você tá lá. Você já tinha ido pro profissional, para você cair de novo. Aí, cara, fiquei louco da vida. Louco da vida. Aí acontece alguns erros de carreira, né? Tipo, vou sair. Saia com meus amigos, cagava pro treino. Tipo, por que acontece? Cara, você tá lá em cima, você volta. O Palmeiras B disputa 2 competições no ano. Era a Série A3, de janeiro a abril, e a Copa Paulista de agosto a outubro. Isso foi em setembro. Sim. Cara, então assim, foi um choque pra mim. Aí aconteceram várias coisas esse ano. Aí eu treinava a semana inteira pra jogar no Palmeiras B. E esse goleiro do profissional ficava no banco. Sabe, tipo, parecia que era uma coisa meio... Mas tudo bem, era uma opção dele. Em 2011, eles acabam saindo... Não. Aí eles ficam em 2011. Eu fico o ano inteiro, eu tenho uma lesão no joelho. Não sabia o que era, ninguém sabia. Meu joelho inchava, tinha muito líquido. Ficou com suspeita até de ter um tumor no joelho. Aí eu acabei fazendo uma bursectomia aqui, tirei a bursa do joelho. Só que assim, até descobrir isso passaram 5 meses, eu não podia fazer nada. Eu engordei, fui de 80 quilos para 110. Nossa. Porque, tipo, é quase uma depressão, né, cara? Você começa a não ter solução, não pode fazer nada. Só que ninguém vê esse lado, né? A gente passa por muita coisa. E não podia fazer nada, não podia treinar. Ficava na fisioterapia, sentava lá, você vai fazer esse choquinho. Meu joelho tá mole, cara, só tem líquido, vou fazer choquinho pra quê? Sei. Era um erro de procedimento médico. Não foi nem, tipo assim, meu corpo, de impacto. Depois foi provado. Só que ninguém sabia, né? Começou a ter perigo de ser câncer no joelho. Ser um tumor. E foi indo, passando o tempo, quando eu faço a cirurgia, meu joelho tem muito líquido. Tirei a bursa, ficou muito líquido. De um dia pro outro, no treinamento, eu ajoelhei, meu joelho explodiu, aquele líquido, meu joelho parou de inchar. Beleza, a partir de agora vamos começar a treinar. Tá liberado pra treinar, vai treinar. Faz 2 semanas na parte física e comecei a treinar. Só que assim, eu volto a treinar, uma semana quando eu volto a treinar com bola, o Pracidelli me chama, vai lá no CT. O Carlos, o Pracidelli quer conversar com você. Cheguei no CT da Barra Funda, o Carlão vira e fala pra mim, Carlos, seguinte, cara, começo de 2012 já aí. Sim. Já te perdi o ano inteiro. Seguinte, a gente vai pagar sua faculdade, a gente vai diminuir seu salário pela metade
e você vai fazer a faculdade e você vai ser treinador de goleiro na base. Já te aposentou ali? Cara, com 21 anos ele falar isso pra mim, eu falei, caramba. Eu olhei pra cara dele assim e falei, não vou. Não, é uma oportunidade. Eu falei, não quero. Não quero. E, assim, naquela época, aí eu vi que tinha atrito. Não era pessoal, mas era uma opção dele. Sim. Escolher outros goleiros. Eu falei pra ele assim, não quero, não cheguei aqui por causa de você. E ele já te aposentou ali. Não cheguei aqui por causa de você, eu cheguei por causa dos meus méritos. Eu vou jogar. E um dia eu vou te mostrar que eu mereço estar onde eu tô. Ele não gostou muito da minha resposta, mandou eu sair da sala. Saí da sala, voltei pro centro de Guarulhos fazer o tratamento, cheguei lá chorando. O Carlos Magno veio conversar comigo, falou, Carlos, e aí? Ele falou assim, eu sabia. O que você vai fazer? Eu falei, não vou parar. Eu falei, ainda bem que você não vai parar. Se parasse, eu ia dar um soco na sua cara. Uhum. Aí ele falou assim, Carlos, só que agora eu preciso da sua ajuda. Vamos. Ele me emagreceu, cara. Eu fui pra 78 quilos. Sim. Mas eu treinava de manhã à tarde, parecia um louco. E até a gente fala coisas assim que passa barra, assim. Cara, eu cheguei ao ponto pra emagrecer de dias assim que eu tava com um processo meio dependência emocional de treinar. De comer e colocar, vomitar. Uhum. Falei, não, vou emagrecer, cara, vou mostrar pra esse cara. E era uma luta diária, sabe? Comia muito menos do que eu comia. E suplementação, eu falei, não, vou emagrecer. Volto aos 78 quilos. E foi bacana pra caramba, porque eu voltei a ir relacionado pro jogo do Palmeiras B. Fiquei no banco. Só que, nesse dia, o Fernando Miranda, ele tem até uma escolha do Palmeiras em Dubai hoje. Ele era goleiro e virou treinador de goleiro. Ele é auxiliar do Praça dele. Ele me viu. Falou, caramba, Carlão, você emagreceu, hein, cara? Caramba, você tá em forma. E no aquecimento, eu usava o aquecimento como jogo. Porque na cabeça minha já tava assim, não, eu tenho que usar tudo pra mim. Você tem que preparar, você tem que potencializar ali. Vou ficar no banco, beleza. Só que assim, eu vou aquecer como se tivesse para jogar. O Fernando me viu. Acabou o jogo domingo de manhã. Acabou o jogo. O Carlos falou assim, segunda-feira você entrou profissional, só vai ter uma semana lá. Beleza. Quando eu vou pro profissional, eu volto, aí o profissional não treinou de manhã na segunda-feira, só os não relacionados. O elenco voltava à tarde. Eu cheguei lá, fiz todos os procedimentos de exercício de carga máxima, de musculação, fiz o percentual de gordura, meu 9,3 no dia. Aí o profissional se apresentou à tarde, os meninos tiraram à tarde. O Fábio, os meninos já estavam treinando mais, tudo. Aí o Carlão reúne e fala assim, você tá vindo... Deu dura nos meninos, estava alto. E ele falou assim, o seu tá bom, mas não se acostuma não, hein, que não sei o que. Já, me dando dura, normal dele. Sim. Tentando me estabilizar. E passa a semana, eu treinei bem a semana inteira. Aquela semana, o Filipão nunca tinha me elogiado, eu elogiou nos treinos. Eu falei, agora eles vão ver também. Tava com capiroto no corpo. Aí, cara, fui muito bem na semana. Aí no sábado, fiz a mesma coisa que eu fiz com o Carlos Magno, fiz com o Praça dele. Falei assim, não trocava uma palavra com ele no treino. Escutava o que ele tinha pra falar, mas não brincava, conversava com os meninos numa boa, assim. Falei, não, ele quer um monstro, ele vai ter um monstro dele aqui. Uhum. Acabou a semana, eu falei, Carlão, obrigado pela semana. Eu vou voltar com o Carlão lá, o Carlão falou que era só essa semana. Não, você vai se apresentar aqui segunda-feira, mais uma semana. Beleza, treinando normal, vai. E ele viu que eu tinha, assim... Tinha se recuperado. Me recuperado. Aí, foi indo. Aquele ano a gente acabou... Me recuperei, só que assim, foi indo. Aí o Filipão sai. E os meninos todos renovaram o contrato. Meu venci em dezembro. O Fábio renovou o contrato. A gente ganhava muito baixo. Só que assim, o Fábio foi ganhar muito bem na época. O alemão também renovou. O único que não renovou o profissional fui eu. Aí o Carlão me chamou, desculpa, não deu pra renovar o seu contrato, tô saindo e tal. Eu falei, não, Carlão, tudo bem. Mas aí ele foi junto com o Filipão. Foi junto com o Filipão embora. Aí chegou o Gilson Kleina. Você pegou o começo do Gilson Kleina lá. Aí o Gilson chegou, só que assim, era uma batalha perdida. Sim. Naquela época aí já era uma batalha perdida, então... Porque o Gilson Kleina já chegou pensando na Série B. Série B. Ele já chegou, já... Aí chegou o Palha, jogador de goleiros.
Não foi um dos melhores que eu trabalhei e não foi a melhor pessoa. Isso, hoje eu parei mesmo, tenho que guardar isso. Mas não foi a melhor pessoa. Ele não sabia conduzir a gente. Não sabia conduzir os goleiros? Não sabia. Porque a gente, todo aquele espaço de amizade que tinha de união, tava uma bosta. Imagina, o time pra cair, Então, assim, o Bruno... o ambiente esfacelado. O Bruno tendo oscilando alguns jogos. Cara, a gente apoia no Bruno, todo mundo apoiava o Bruno. E ele tomou aquele frango depois. Não, isso foi depois. Isso foi depois. Então, assim, foda-se, Bruno, levanta a cabeça, vamos lá, cara, vamos nessa porra aí, vamos. E quando chega o Palha, a gente percebe que a gente desuniu. O Alemão e o Pegorari na época ficaram... O Pegorari é aquele goleiro que estava no Ituano. Está no Guarani agora. No Guarani agora. O Alemão e o Pegorari ficaram mais na deles, assim, querendo, sabe, cavar vaga, assim, tipo... Todos nós éramos bons goleiros. Só que eles falavam muito. Pros outros, sabe? Querendo eles serem as pessoas. Sim. Querendo ou não, tem uma hierarquia. Sim. E eu e o Fábio ficamos meio assim com o Bruno e com o Deola. A gente ficou meio mais perto dos dois, sabe? Tentando unir. O Deola e o Bruno sempre tiveram uma rivalidade entre eles. Sadia de treinos, mas não eram amigos. Então, eles que cada um puxava o seu lado. E o que aconteceu? Quando acontece isso, o Palha vem e só treina um goleiro. Ele deixava o Fernando muito com a gente, só que ele dava exclusividade pro Bruno, que tava jogando. Ele deixava nós de lado. E a gente, tipo, cara, tá uma bosta, vai cair. E a gente ficou meio de lado. O Fernando, não, vem cá vocês, vamos treinar. O Fernando Miranda chamava a gente treinava com o Fernando, separado. Por quê? Eu falei, Fernando, a gente não treinou. Teve um dia que o Palha deixou a gente sentado o treino inteiro. O coletivo comendo solto, os caras lá fazendo campo reduzido de golzinho, e o Palha lá do lado do Bruno. E o Fernando ajudando, o Fernando era auxiliar já nessa época. Ele tinha saído da operação de goleiro. E o Fernando de auxiliar. Auxiliar do Crane? Do auxiliar da comissão. Aí, Fernando, a gente não treina, cara. A gente só pega falta. A gente tá frio, vai bater falta no final do treino, tudo frio, cara. O que tá acontecendo? Ele abandonou nós, a gente não serve pra nada. O Bruno deu aula no coletivo. Beleza. Passou um tempo, aí falei, Fernando, a gente não vai dar conta não, cara, você precisa treinar nós. Aí o Fernando colocava... Aí o que o Fernando fez? O Fernando, um cara inteligentíssimo. Ele fazia... Muita gente ficou largada naquela época. Thiago Heleno, os caras... Mano, os caras já começou a afastar os caras para no final do ano dali. Mandar em bola. Vamos fazer campo reduzido. Campo de 6 treinos. Colocava aí o Fábio de um lado, o Alemão e o Pegorari do outro, vice-versa. Revezando o joguinho 5 minutos e reduzido. Para a gente poder treinar. A gente condicionou muito. A gente estava com muito tempo de jogo, assim, por causa desses treinos. E quando cai, cara, aí ele coloca o Alemão. E foi contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano, no primeiro jogo. Que lá no Pacaembu foi uma tragédia. O Alemão acabou falhando num gol. E o último jogo é contra o Santos, cara. O Neymar, nossa, o Neymar tava voando. Nossa, de helicóptero, né, em cima de nós. O Neymar pegava a bola, era magia, cara. O Neymar foi um regaço. E dali a gente sabia que ia vir outro goleiro. Meu contrato acabava 31 de dezembro. Quando vai acabar, o Sérgio Sampaio me chama. Carlão, é o seguinte, cara, a gente vai te emprestar. A gente vai renovar seu contrato por 6 meses, a gente vai te emprestar. Até porque, se você seguir sua carreira, tudo que você fez aqui, a história que você tem aqui dentro, a gente vai te emprestar para você ter essa estabilidade no começo de ano, até para você receber salário. Tá? Fica tranquilo. Eu falei, não, beleza, Cezão. Fechou. Vamos embora. Eles me emprestam pro Noroeste. Bauru, Série A2. Treino comecinho de janeiro, treinando no Noroeste. Aí o treinador me chama, o Seixas. Carlos, seguinte, a gente não tem o dinheiro para pagar seu empréstimo. Eu falei, como não tem dinheiro para pagar meu empréstimo? Não, você tem que pagar do seu bolso, ou eu não vou deixar de pagar um jogador que eu trouxe aqui para deixar você aqui. Eu falei, você tá brincando comigo? Tô 2 semanas aqui treinando. Não, a gente conta com você, cara. Você é o meu goleiro titular. Só que você tem que pagar pra jogar. Falei, não, cliente. Aí não, ou seja, aí não. Você me desculpa, vocês não têm condição, vocês não vão pagar meu salário. Que era 50-50. Sim. Volto pro Palmeiras, fica uma semana, aparece o Operário de Ponta Grossa. O Campeonato Paranaense já tinha começado. Vou pro Operário, aí o Silvio tava jogando, um baita goleiro também, Silvio. Quando eu chego, o Silvio tá voltando de lesão, aí o Silvio já voltou meio que forçado pra não perder a posição.
eu vou pro Operário. E no Operário, o Silvio joga 2 jogos, eu entro. Eu entro contra o Londrina, lá em Londrina. O time do Londrina na época era o Danilo, que morreu na Chape. O Wendel, o lateral esquerdo, tá na seleção, agora que foi pro Leverkusen. Cara, o Bruno Henrique, jogou no Palmeiras, tá no Inter. O time deles era muito bom. Mas muito bom mesmo, muito bom. Germano, jogou no Santos. Sim, sim. Tanto pra você ter uma ideia que eles foram o melhor time. O Campeonato Paranaense são 2 turnos. Sim. O primeiro e o segundo fazem a final do primeiro turno, e o primeiro e o segundo do segundo turno fazem a final. E os 2 campeões fazem a final do estadual. O Londrina perdeu para nós e pro Curitiba, em casa. Foi os únicos 2 jogos que eles perderam. Eles ficam em segundo, no primeiro turno, e nós ficamos em quarto. Aí ficou o Coxa em primeiro e Atlético em terceiro. No segundo turno, foi o inverso. A gente ficou em quarto de novo, Londrina em segundo de novo, o Atlético e o Curitiba em terceiro. No geral, do somatório de pontos, o Londrina foi o melhor time do campeonato. Sim. E o Londrina não foi pra final. Quem foi pra final foi os 2 grandes do estado. Como sempre. Como sempre. Só que o Londrina estava muito forte. E eu jogo contra o Londrina, jogo contra o Atlético, jogo contra o Coxa e o J. Malucelli na época. Que tinha. O Jotinha. O Jotinha. Que tinha aquele campo, aquele campo maluco lá, lá no Barigui. Cara, lá de frente pra rodovia na 277. O Eco Estádio sensacional. O campo um tapete, cara. Hoje tá abandonado lá, mas lá era tipo, tanto que o Atlético usava lá, né? Sim, o Atlético treinava muito lá. Jogava porque a arena tava sendo construída pra Copa. Sim. Foi em 2013. Aí eu começo a jogar bem. Beleza. Poxa, aí veio um cara do Paraná Clube, diretor, falar com o pessoal do Operário. Qual que é a situação do Carlos aí? A gente vai contar o Carlos na Série B e tal. O Carlos e o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio é no Flamengo, tá jogando no Náutico agora, centroavante. A gente quer os 2. Acabar o campeonato. Aí eu falei, beleza. Só que eu recebo uma ligação daqui da Matonense na época. Pra você vir jogar aqui. Pra jogar Bezinha aqui. Ó, Carlos, vem pra cá, Bezinha, tá você é da cidade. E outra, você é abaixo da idade. Naquela época era sub-23, né? Só podia, acho que 4 acima, 5 acima. Sim. Volta pra cá, você vai jogar. Cara, eu falei, cara, tô jogando a primeira divisão do Paranaense. Eu tô pra ir pra Série B do Brasileiro. Eu falei, cara, desculpa, mas agora eu não vou voltar. Agora não tem como eu voltar. Sim. E a última rodada do campeonato foi contra o Toledo, lá em Toledo. 45 de segundo tempo, o azarado. O cara cabeceia a bola no meu contrapé, eu pego a bola. Quando eu vou pegando o rebote, vou puxar essa mão aqui, eu coloco esse braço de baixo. Estoura todo o ligamento do ombro. Pô, acabou o Paraná. Eu falei, não. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, nossa, acabou minha carreira, cara. Eu falei, não é possível que eu sou azarado desse jeito. Futebol é assim mesmo. Aí a gente vai, perde a final do interior pro Londrina, volta pro Palmeiras fazer a cirurgia, fica um mês em casa aqui, esperando a papelada ficar pronta, o material vir, que foi uma cirurgia meio delicada. Aí o Palmeiras renova comigo até outubro. Falou, Carlos, a hora que acabar o seu tratamento, a gente te libera. Não, sou grato, cara, vocês estão pagando a cirurgia pra mim. Sim. Tratamento inteiro, onde que eu ia ter isso? Recupero, aí quando eu tô recuperando a cirurgia, o Praia também tava machucado, aí foi que eu tive um contato bacana com ele. Fernando, cara, pelo amor de Deus, o cara é sensacional também, sabe? Profissional top. Top de linha. Muito sério, cara sério. Trabalhador. Sim. Sempre assim, foi, sempre trabalhou muito. Cara, dedicado ao limite, assim. A gente volta até junto a treinar. Acaba meu contrato e eu acabo... Aí, como eu falo, quebrando a cabeça, né? Sim. Aí o treinador que tava no Operário comigo, o treinador de goleiros, me leva pro CSE de Alagoas. Aí, cara, daí pra lá, é só história triste. A gente acaba saindo do Rio-São Paulo ali, cara. Sim, é muita dificuldade. Porque você tinha ido jogar no Paraná, que era um centro bom ainda, mas aí você pega e sobe, vai jogar lá no Nordeste. Porque assim, querendo não... Cara, como é que vai estar o Carlos daqui 10 meses? Cara, ninguém sabia. Já tava tudo estourado, assim. Aí eu chego lá, eu treinei 15 dias com bola, jogo, o goleiro machucou, põe o Carlos. Cara, uma bosta. Horrível. Aí a Matonense me liga, vem pra cá. Vem pro Matonense. Chego aqui, um rolo aí deles aí que eles fizeram aí, negócio de salário. Me ligaram falando que era um salário. Cheguei aqui, era outro. Falei, se quiser isso. Falei, cara, o que eu vou fazer? Já saí do time lá, agora não tem como voltar atrás, não tem time pra ir. Aceitei, falei, beleza. Só que também tava fora de forma.
Aí eu encontrei o Luiz Henrique aqui, foi treinador do Corinthians, o cara, baita treinador também. Tava no Deportivo Brasil. O cara sabe muito. Sim. O Luiz Henrique foi, me colocou em forma. E vida que segue. A gente acabou subindo no ano, subindo da 3 para 2. No ano, aí eu fui para... Aí eu fico parado 6 meses em casa. E eu volto ao Matonense, na série na 2. A gente cai aqui. Aí eu conheci o Wilson Júnior aqui, que era goleiro nosso. Aí depois ele vira treinador. Eu vou pro Francisco Beltrão, no Paraná. Francisco Beltrão? Longe, hein? Longe. Longe. Cidade longe pra caramba. Francisco Beltrão, volto. Joguei lá, fui bem no campeonato. Volto pro Rio Preto com o Wilson. O Wilson fica 2 rodadas. É mandado embora. Aí chega o Betão, que trabalhou com a gente aqui na Matonense. A gente sobe o time. Só que na 15ª rodada eu tomo um trauma na cabeça, quebro o rosto. Usei o capacete de Peter Check, tudo. Só que assim, querendo ou não, a parte legal, que era os mata-matas, eu acabei não jogando. Joguei a primeira fase quase toda. Sim. Vou pro Olímpia, aí começa a rodar. Atibaia. E assim, a gente sabe que, querendo ou não, a gente fica... Quando você começa a jogar muito uma competição, você fica registrado como jogador daquela competição. Jogador dia 3, jogador dia 2, jogador dia 1. Jogador dia 1. Então você fica meio rotulado. E aí você começa a girar nos clubes que disputam esses campeonatos, essas divisões. Aí eu fiquei Atibaia, Olímpia, Rio Preto. Aí, quando eu saio do... Onde foi que eu tava? Eu tava no Água Santa. O Jorginho me levou pra Água Santa. Sim. 2017. Aí eu tive uma conversa muito franca com ele. Assim. Ele falava, ô Chorão, vem cá. O que você tá pensando da vida? Assim, né? Brabo homem. Só que muito paizão. O que você tá pensando da vida? Eu falei, professor, vou jogar. Assim, vou te dar um conselho. Volta a estudar, que eu tinha trancado a faculdade. Pode morar cada hora em um lugar, acaba trancando. Não tinha EAD na época, né? Volta a estudar, que um dia você vai falar pra mim se valeu a pena ou não. Eu olhei pra ele assim e falei, não, tá. Beleza. Voltei a estudar. Aí eu vou pro Corumbaense. 2018. Cara, longe também. Corumbá, lá em Corumbá, no Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Meu Deus do céu. Divisa com a Bolívia. Na divisa, lá onde passa o riozão. Lá. Só que assim, valeu muito a pena por alguns motivos. Você sai do Eixo em São Paulo, salário muito bom. Íamos disputar a Copa do Brasil, Copa Verde. E Série D. Contrato de 10 meses. Falei, opa, faz tempo que eu não tenho esse contratinho longo, hein? Vamos lá. A gente vai bem a gente é vice-campeão estadual. Fomos a estreia do time do Mato Grosso. Fomos o primeiro time do Mato Grosso a ganhar um jogo na Copa do Brasil. Aí tirou o Asa. Foi um gol aos 48 do segundo tempo. Cara, tem um vídeo legal no YouTube falando. Foi legal pra caramba o jogo. Aí, na Copa Verde, a gente perde nas oitavas de final. E a gente tem um jogo da volta, jogo da segunda fase da Copa do Brasil com o Vitória. Cara, o Vitória passou a carreta em nós. Foi 3-0 fora. Meu DVD desse ano é só o jogo do Vitória. Tanta bola que eu peguei aquele jogo. Foi 3-0. E quando acaba tudo, a Série D também, aí começa a pesar alguns pontos, né? Fala, caramba, o que eu vou fazer de novo? Tu já rodei um monte e tal, vou pra onde agora? Aí aconteceu algumas coisas particulares da minha família. Minha mãe tava doente na época. Minha irmã já tinha casado, seguido a vida. Minha irmã cuidou da minha família a vida inteira. Assim, dos meus pais, sabe? Ficou encarregado disso. Minha irmã não pôde fazer faculdade fora porque eu tava morando fora. Meu pai não tinha condição de ter os dois fora. Ela abriu mão de muita coisa, assim, por causa de eu seguir meu sonho. E minha irmã acabou casando. Ela foi morar em Patos de Minas e minha mãe tava doente na época. Eu falei, cara, já deu já, né? Vou ficar me enganando pra esses caras me pagar. Eu trabalhei 8 meses lá, pagaram 6, falta 2, sabe? Não vai pagar os 2. Não compensa mais. Eu volto pra Matão e falo, parei de jogar. Agora tô estudando, vou arrumar trabalho, aonde for eu vou trabalhar. Vou recomeçar minha vida. Sim. Até pra ficar perto dos meus pais também. Já tava com 28, falei, agora já deu pra mim. E por incrível que pareça, as histórias vão se ligando, assim. Teve uma tragédia na escolinha, né, com o Moio, que ele acabou se suicidando, e eu encontro o Rodrigo. Eu brinco assim, que todos os professores tiveram importância na minha vida. O Rô sempre foi um cara mais calmo na minha infância. O Lídio, daquele jeitinho dele, sabe? Vai lá e joga, molecada. Só mandava jogar. O Lazinho sempre foi paizão. O Fantix já foi mais na linha dura com a gente.
Só que quem me ensinou a gostar de vencer, a ser meio doente por vitória, foi o Moio, na minha infância. E é legal porque ele passava esse espírito de ganhar pra gente. Tem que ganhar de qualquer forma, joga, tirar o melhor toda vez. E eu encontro o Rodrigo. E eu acabo fazendo o curso de monitor de futebol na Federação Paulista e no Sindicato dos Atletas. Eu já tinha o curso, só que eu estava fazendo educação física. E eu podia dar aula técnica e tática. Sim. E eu parei de jogar em julho. Eu encontro o Rodrigo. O Rodrigo fala, Carlos, vem trabalhar comigo. Eu falei, tá bom. Na escolinha, nunca pensei que ia trabalhar. Mas você nunca pensou em ser treinador de goleiros, assim? Não. Nível profissional, trabalhar com categoria de base? Porque geralmente o pessoal vai para essa linha, né? Você nunca pensou nisso? Eu sou muito sincero em falar isso para todos os meus alunos e pais. O que acontece? Eu não trabalho com sonho, eu não vou vender sonho. Não vendo sonho. Não vou chegar pro seu filho, seu filho é bom pra caramba, vou pegar seu dinheiro. Escolinha, não vou. Tanto que nossa escolinha que eu trabalho hoje, a gente parte muito pro lado pedagógico. Sei. É mais iniciação, inclusão do aluno. Sei. A gente aprende, a gente ensina a parte tática, técnica e o jogo coletivo. Só que a gente preza muito por alguns pontos de quê? Que eles se tornem cidadãos. Sejam crianças que vão mudar o mundo. A gente tem uma frase no nosso uniforme que é: eu nasci para mudar o mundo. Por quê? Que tornem exemplos, né? Eles se tornam exemplos. Que eu falei, não fala palavrão, apoia um ou outro. E a gente educa eles através do esporte, a educação. Sim. Porque isso é mais importante. Cara, se o menino for lá e tiver o talento, o dom, cara, vai lá, a gente vai te apoiar. Só que você vai quebrar a cara, você vai ter êxito, você vai virar jogador, só que assim, a gente apoia. Só que o primeiro que a gente tem, que ele tem educação. Ele tá todo mundo bem. Sim. Isso que vale mais. A gente tem um período meio complicado, né? Pandemia. As crianças perderam muito essa parte da infância. Sim. E a gente tem muito problema hoje. Sim. Que é essa parte de socialização das crianças. Então a gente prega muito isso, sabe? Para eles socializarem mesmo, para eles terem uma atividade que é importante pra caramba. Que eles já têm atividade de criança. A gente pega assim, a gente pode falar, nós brasileiros não somos muito patriotas. A gente tem que tirar exemplo de coisas boas dos outros, infelizmente. Os Estados Unidos. Cara, eles são todos doentes, são patriota nível hard, né? Sim. Só que assim, você pega as escolas deles. Eles são os exemplos dessa área de esporte, é educação. Sempre teve, eles sempre tiveram um esporte. O esporte muito. Mas aonde que eles viram patriotas? Aonde que eles aprendem a cantar no nacional? É no esporte. Sim. É futebol americano, é tudo. Basquete. É soccer, basquete, tudo. Eles aprendem a ser ali. E praticam esportes desde criança, beisebol, tudo. Nós aqui temos um erro no Brasil muito grande, que é menino joga futebol, menina balé. Esse é o principal erro nosso. Nas escolas. Nós, profissionais da área de educação física, nós temos que incentivar a eles a apresentar todo tipo de esporte. Atletismo, basquete, vôlei, futebol, ginástica, todos os tipos. E aí você pega o que o sujeito tem de vocação, né, o que é melhor. Você corre melhor do que joga futebol, então você vai correr. Você joga futebol melhor do que corre, então vai jogar futebol. Assim, você direciona, né? E o bacana você consegue tirar talentos no processo. O mais bacana, assim, outro exemplo, a Alemanha. Você pega a Alemanha em 2014, que foi campeã do Brasil, a foto deles de criança, eles são todos juntos jogando na escola. Neuer, o Ozil, Miller, todos juntos no mesmo colégio. Eles têm incentivo. Por quê? É cultura deles. Nós, aqui no Brasil, a gente tem aquele jeito, vamos dar um jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho nas coisas. E não é assim que funciona, cara. A gente começa a educação através do esporte. Entendi. E hoje você trabalha com isso. Sim. Isso que eu falo. Nós temos que mudar. É o sistema que a gente tem, infelizmente, só que a gente tem que quebrar. Entendi. Mas voltando um pouco lá no Palmeiras, voltando a falar do Palmeiras, você pegou uma geração nas categorias de base, Bruno Dibal. Nossa, Dibal monstro. João Danone. Diego Souza, né? Eles são meninos demais. Vinícius Silvestre. Então, cara, mas esses caras tiveram chances no profissional, cara. Você acha que o momento que o Palmeiras estava ali não era um momento bom? Não.
Não para era. que eles subissem? A pressão para quem vinha da base era muito grande? Vocês vão ter um exemplo da minha geração, que era um fenômeno no Corinthians. Fenômeno. O Lulinha. Era um animal. No Sub-15. Cara, a gente jogava 30 jogos no Paulistão, ele fazia 60 gols. Era absurdo o que ele fazia. Sub-15, 17, no 20, absurdo. Sim. E tem alguns nomes muito fortes que vocês vão lembrar que também era absurdo, que no Cruzeiro o Bernardo jogou no Palmeiras. Sim. O Bernardo batia 3 faltas no jogo, ele fazia 3 gols de falta. Tinha muita gente boa. Só que o Lulinha entrou na hora do Corinthians errado, o Corinthians caiu. Quem que sobressaiu? Um ano depois, nem tinham, é a parceria de ataque. Palmeiras, mesma coisa. Os momentos que os meninos entraram não era bom. Era aquela turbulência de fica na Série A, sobe, desce e aquela coisa. Cara, para os meninos foi uma situação meio complicada. Porque quem tava também, o elenco não ajudava. Não era de qualidade. Olha hoje os meninos entrando, fica fácil. Hoje você pega um Dudu. Olha os parceiros de ataque do Hendrick. O Rony é multicampeão com o Palmeiras. Corre, tá? Às vezes não é o mais técnico, mas a dedicação que ele tem no campo. Você pega um Zé Rafael, hoje é fácil o Gabriel Menino jogar, um Fabinho jogar. Tá com o Rafael Veiga. Cara, os caras estão cagando com a pressão, velho. Os caras ganharam tudo. Quanto mais difícil o jogo, mais eles elevam o nível. Fagner. Dessa turma que nós estamos comentando aí, o único que teve chance no profissional foi o Fábio. Sim. O Fábio jogou alguns jogos e não foi bem também, deu azar. Então, a história do Fábio é o seguinte. Quando o Fábio entra, era o Careca, treinador, o argentino. O Careca. O Fábio vai muito bem. Os primeiros jogos do Fábio. Muito bem mesmo. O ritmo de jogo, ele muito bem. E assim, o time tava perdendo, só que ele tava pegando tudo. Há um deslize no meio da história que Copa do Mundo, para de novo. Quando o Fábio perde, para uma semana. A gente conversa muito. Para uma semana para ele ali, que querendo ou não, o cara perde o foco, cara. Aí vai voltar, aí joga depois de um mês, 3 semanas, ele perdeu. E o que acontece? Ele tava com 24 anos, cara. E a gente brincava, a gente tinha uma brincadeira, ó. Um de nós tínhamos jogado do ano centenário, hein? Se vira. Eu ou você. E, cara, aconteceram erros dele que, tipo assim, mesmo ele errando nos jogos, cara, você vê a partida dele, ele pegava muito. Só que ele errava em bolas capitais. E aconteceu, assim, coitado, meu amigo, só que assim, ele não podia ter errado. Porque a gente sabia que ia cair tudo nele. É o mais novo, não tem uma costa larga ainda, não tem um nome forte. E, cara, mesmo ele errando nos jogos, ele ia muito bem. Só que a confiança que acontece é que ela cai. Caiu. Entendi. E você percebe que o Fábio, assim, contra o Sport mesmo, que ele toma aquele gol lá, assim, o jogo do Sport só foi, acho que 2-1, 1-0. O Fábio pegando 15 bolas. Só que a gente já vai lembrar do Fábio errando. Todo mundo só. É igual o Bruno. A gente não lembra que o Bruno pegou uma bola decisiva na final da Copa do Brasil. Não, a gente tem aquela imagem. A imagem do gol do time mexicano lá, que ele tomou um gol debaixo das pernas. É aquela imagem. A gente tem aquela imagem do Bruno. Só que o Bruno foi campeão jogando e decisivo pro Palmeiras. E assim, infelizmente, o futebol é isso. O Fábio foi muito bem. Só que teve, da pós-Copa do Mundo 2014, aconteceram erros que não podia ter acontecido. E você pegou a chegada do Gilson Kleina lá no Palmeiras, né? Eu sei que o Gilson Kleina já chegou, já era cartas marcadas, enfim, sim, né? O Palmeiras já tinha caído, ele pega o time para pensar o time para 2013, né? Mas como é que era ele, cara? Cara, o Gilson... Como é que era? Porque ele é meio que uma... Ele tinha aquele estereótipo do Barney, né? O pessoal zoava, o palmeirense zoava ele e tal, né? Sim. E ele era meio aquele bonachão, passava essa impressão, entendeu? Cara, como é que era? Ele era uma pessoa muito séria, muito séria. Não gostava, tipo assim, de trairagem. Nossa, cara. E assim, no elenco nosso lá, tinha muita coisa errada de jogadores. E assim, ele não gostava.
ele tava com você, mas se você fosse sacana com ele, cara, ele te pegava, nossa, morreu, tchau. A comissão dele era muito legal. O Juninho era muito parceiro, auxiliar. Seu Jair figuraça. Seu Jair era aquele cara, seu Jair fazia uma função legal. Ele ficava na gente, nos mais novos, assim, na época tinha sauna lá no Palmeiras, acabava o treino, tinha musculação e ia pra sauna lá, que é pra dar uma suada, perder um pouquinho de peso, que o palha brigava, né? Chegava um pouquinho abaixo do peso no outro dia. E o seu Jair sentava com nós e perguntava o que acontecia. Só que a gente não era malandro ainda na época. O cara botaça, conversava, a gente trocava ideia com ele. O seu Jair colhia algumas informações de pum no Kleina. Falou, e os caras lá? O que você me fala dos caras? Falou, os caras lá, seu Jair, não sei, rapaz, os caras quebrarem. Só que a gente falava na inocência, né, cara? Uhum. Aí o seu Jair, querendo ou não, ajudava. Mas assim, o Juninho, os caras, muito profissional. Só que ele já veio com o intuito de fazer a limpa para poder pensar na Série B. E ele montou um puta de um time. Trouxe o Leandro, do Grêmio. O Charles. Trouxe uma galera lá, o Wilson. Uma galera que chegou. O Wilson, zagueiro. Foi uma galera legal, cara. Eu vi gente boa pra caramba. Marcelo Oliveira, Marcelão. Marcelo polivalente, cara. Lateral, volante, zagueiro. Marcelão canhoto, chegava o pau, representou demais naquele time lá, né? E o Marcelo, por toda a história dele, que ele passou no Corinthians também, de superação, cara, ele é fantástico. Então, e outra situação que eu ia perguntar para você que viveu o Palmeiras naquela época, assim, o César Sampaio era um cara, ele foi um jogador do Palmeiras, né, uma lenda como jogador, enfim. Então, mas naquela época, ele era dirigente do Palmeiras. Sim. Né? Como é que era César Sampaio nos bastidores? Isso é muito justo, Cezão sempre jogou a real para todo mundo. Ele chamava pra conversar, ele conversava aconteceu isso, você fez isso, tá? A gente tá te tirando por causa disso, beleza? Ele sempre foi muito justo e ele fazia um meio de campo legal da diretoria com nós. Porque a diretoria ali, você pegou uma diretoria de Tirone, como é que era o nome do Friso? Sim. Né? Depois, quando o time tava rebaixando, o cara apareceu lá na praia, ali no jornal, lá, de sunguinha e tal, a torcida foi lá, pintou ele. Peguei o Mumu, né? O Mustafa também não comeu. Cara, o Mustafa era foda, cara. O Mustafa era terrível, velho. Sim. Mustafa escreveu, não leu. O pau comeu com ele. Ele ia nos treinos? O Mustafa era foda. O Mustafa ia nos treinos? Ele era pesado. Dava papo na rapaziada lá, chegava no vestiário. A presença dele, o Eurico Miranda, assim, do Vaz, sabe? Aquela coisa imponente do Mustafa com o torcedor. Ele chegava... Chegava grande lá? Chegava grande. O Turco era grande, cara. Pesado, hein? A presença dele era pesada. Aí, cara, quando veio o Nobre ajeitou a casa. Você pegou a chegada do Paulo Nobre lá? Peguei. A Série B foi ele, né? Foi ele, Cara, demais, sensacional. Ele ia no vestiário e falava a língua de jogador, cara, seguinte, ó, é assim, assim, assado, quem não tá satisfeito vem falar comigo, pode chegar, minha porta assim tá aberta. E ele vivia o clube, ele não é aquele presidente ausente, que só ia lá de vez em quando. Ele tava todo dia no clube. Vendo o treino, ele era presente no dia a dia. Isso, eu tirei o chapéu pra ele, porque todo treino ele tava lá. Com os caras da base, ele falava com os caras da base? Cara, ele sempre tratou a gente com muito respeito e, cumprimentava, batia um papo rápido, assim, sabe? Ele nunca foi dar abertura pra todo mundo, sabe? Ele tinha contato mais com os cabeças, assim, sabe? Mas sempre, nunca tratou ninguém mal e nunca desfez, mas sempre deu atenção, sabe? Sim. E todo pelo nome. Subiu o Joãozinho. Ele chegava, ô Joãozinho, tudo bem? Ele sabia quem que era o cara que tava subindo. Sim. Ele sabia de tudo. Sim. Isso aí, a administração dele foi sensacional. E eu lembro, assim, meu salário no Palmeiras nunca atrasou. Nem um dia. Direito de imagem dos caras, sim, né? É por fora, então acabou. Mas salário nunca atrasou. Atrasou um mês com ele. E ele falou assim, tô atrasando porque eu tô pagando todo mundo que tá devendo aqui, ó. Vocês vão pagar dia 20, tá? E dia 5 tá de novo na conta. Beleza? Dia 20 eu vou pagar o pessoal que eu tô devendo aí. Funcionário que não tava recebendo na época dos outros aí. Ele foi e pagou todo mundo dia 20. Dia 5 de novo. O que ele falava, ele cumpria. Foi uma administração, assim, sensacional dele na época. E você treinava contra o Barcos? Barcos? Rapaz, o Pirata era bom de bola, hein?
Cara, ele finalizando o pé dele desse tamanho. Como é que era ele, cara? Tranquilão? Cara, o Barcos era uma pessoa muito tranquila, muito centrado no que ele fazia. E assim, ele era um cara muito de grupo. Naquele ano que caiu, cara, teve algumas... Porque ele que resolvia as paradas. Mesmo quando o time tava mal, ele ia lá e fazia os gols. Sim. Me lembro dos jogos que teve aqui em Araraquara, contra o Cruzeiro, Botafogo. Ele fez gol em todos os jogos. Ele só não fez contra o Coxa, que perdeu aquela noite lá, que eu tava no estádio lá. Cara, ele era uma pessoa muito centrada, muito dedicada no que fazia. O profissionalismo dele muito alto. Muito alto e muito bom jogador. Muito mesmo. Só que naquele elenco tinha algumas peças que não eram boas pessoas, nem com boa índole, assim, sabe? Pra jogar no Palmeiras. O Palmeiras era muito grande pra eles. E acabou acontecendo algumas coisas dentro, assim, que... Porque às vezes o time jogava bem. Porque às vezes o time jogava bem, mas... Eram essas coisinhas de fora que parece que não faziam direito pra bola entrar, né? A gente fala. Então... Mas naquela época me parece que tinha uma bagunça no time. E os jogadores pegavam muita balada, saíam pra Não, pegavam, os caras eram bons. Os caras gostavam. Tinha uns caras... E tipo assim, tinham jovens jogadores muito bons, só que se perderam. O que aconteceu? Ganhou a Copa do Brasil. A gente vai ter tempo de recuperar o brasileiro. Tem mais 20 rodadas, 25 rodadas, a gente vai recuperar. Passa 5, tem mais 20, vamos recuperar. Passa, não. Os caras comemoraram, meu. Tipo, os caras comemoraram 2 meses seguidos. Só que assim, começou a apertar o passo, não vai recuperar. Afundou, aí você ganhou 1, 2 jogos, você respira um pouquinho, perdeu, você já pum, de baixo. Uhum. E foi indo. Cara, foi uma situação meio complicada de conviver lá dentro com alguns jogadores. Isso foi... Então, e você tá falando de jogadores complicados? E Valdívia? Uau, Mago. Cara, ele quebrava na noite, porque isso mesmo ele já falou várias vezes, enfim e tal. Só que assim, ele resolvia em campo também. Às vezes, né? Reza a lenda que ele jogava quando queria. Não, isso é mentira. Não, tô falando pra você o que paira nas conversas de torcedores, enfim e tal. Valdívia, cara, ele tinha um problema muscular crônico já. Porque assim, ele jogou no sacrifício também. Tinha jogo que ele não tinha condição, cara. Ele filtrava lá, jogava tudo estrupiado, mas ia, cara. E ele pagou o preço. Querendo ou não, cara, o cara era da seleção, o cara viajava, Copa América, não sei o quê. Ele viajava muito, seleção, voltava pro Palmeiras, jogava. Era difícil pra ele também. E ele tinha um problema crônico. O Maurício Ramos jogou com estiramento na coxa durante... Jogou. Filtrou também jogou. Assunção também. Só que esporte de alto rendimento, cara, é dor. Todo mundo acha que os caras da TV lá, mano, tudo bom de bola, tudo... Cara, os caras estão tudo arrebentado. Um tornozelo com pancada, um pequeno estiramento na coxa, contratura muscular, uma dor no ombro, e assim vai. As coisas acontecem, a gente só vê o jogo. A semana a gente não vê, né? Sim. Então, assim, teve bastante gente que jogou no sacrifício. Então, muito se falava, o Assunção jogou com o joelho machucado. A imprensa jogou o Assunção contra o elenco naquela época. O Assunção era um puta do cara no elenco. É mesmo? Profissionalismo também. E exigia muito da gente mais novos, assim. Puxava muito? Puxava nossa orelha na hora que tinha que puxar, falar umas verdades. Sempre foi assim. Foi muito bom pra nós, de crescimento profissional. Cara, o cara jogou na Europa. Só time bom, velho. E assim, a imprensa jogou ele contra o elenco na época e virou um regaço. Só que assim, teve uma conversa muito franca no vestiário. E é igual eu falo, algumas coisas acontecem lá que a gente tem que deixar no passado e não revelar, porque foram coisas assim que tinham que ser discutidas e no momento lá, e a gente que era dar mais novo só assistia, né? Que brinca, deixa as estrelas se resolver, né, cara? E a gente ficava naquela. Estava falando de jogar no sacrifício, nós falamos com o professor Cássio, que ele é da parte de fisiologia. E aí ele estava explicando porque hoje machuca menos. Sim. Se tivesse um especialista de fisiologia naquele período, acho que o Valdívia poderia ter rendido mais do que ele rendeu. Olha, na época sim, tinha fisiologia, mas não é como é hoje. Era muito...
Eu brinco assim, cara, você vê os treinamentos hoje, a gente não fica os caras não ficam em máquinas. Na nossa época ficava em máquina. Sim. Eles têm extensora, flexora. Hoje os caras fazem movimentos em progressão, em explosão. É outro tipo de treinamento daquela época. Prevenção de lesão, a gente não tinha. A gente era musculação. Você senta lá e faz movimento de extensora, flexora. Cara, isso é para pessoas normais igual nós. Hoje. Entendeu? Para aquela época era o que tinha. Os estudos eram daquela forma, Sim. os treinos eram daquela forma. Você pega a evolução do esporte. Quando eu fui pro Palmeiras, tinha aquelas corridas de 8 km. Cara, isso aí não existe. Você vai fazer a sua preparação de acordo com a sua posição, com a sua função no campo. Sim. Cada um tem um treinamento diferente. Aí colocava goleiro, zagueiro, centroavante, volante, lateral, tudo pra correr junto. Acho que o tempo era péssimo. Então, assim, é a evolução do esporte, cada vez mais evoluindo. Vai cada vez mais individualizando os treinamentos, né? Naquela época não tinha. Aí ele trouxe um preparador físico dele do Chile, na época. Ajudou ele bastante, só que assim, já era tarde. Sim. Já tava na fase de decadência aí. E por que o seu apelido é Mandioca? Cara, é engraçado. Vamos lá. Eu treinava com o Moinho, na época, aqui na Sorema. Naquela época tinha uma represa ali. Cara, tá albino, né, quase. Cara, eu caí na represa, fui treinar cheio de barro, cara. Tênis tudo cheio de barro, cara, tudo cheio de barro. Aí ele olhou pra mim e falou, cara, você parece uma mandioca, é branco cheio de barro, cara. E tipo, na época eu fiquei bravo, né? Meu pai também não podia, os moleques zoando. Até que um dia eu tomei um gol na Sorema lá. Caramba, mandioca, tá mais esse gol aí. Aí os moleques pareciam gol nosso, né? Vibrando. Aí foi por causa disso, cara. Caí na represa, fui lá. Aí eu parece uma mandioca, hein, cara. Falei, é duro, hein? Tá aí certo. pegou. Tá certo. Não teve. Carlos aqui em Matão é pouco se conhece, mas mandioca é mais fácil de achar aí. Conversamos aqui com Carlos Eduardo Mandioca, ex-goleiro do Palmeiras e outros times do Brasil. Carlos, Obrigado. muito obrigado pela participação, um grande abraço. A Acha. Universidade agradece demais a sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Satisfação mesmo estar fazendo parte desse podcast. Obrigadão. Obrigado a vocês.